Abra aí, por gentileza, sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Vamos ler os 6 primeiros versos, que dizem assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Até aí. Nós temos visto esses versos nessas últimas semanas, e em alguns momentos nós vimos que o Messias, ele veio num dos momentos mais tenebrosos da história de Israel. E este foi um dos momentos mais tenebrosos por alguns fatores. Por exemplo, as promessas feitas pelos profetas no Antigo Testamento, elas estavam longe de acontecer, muito distantes. Pareciam que nunca iam se cumprir. A própria palavra profética, havia 4 séculos, 400 anos de silêncio, aquele chamado período interbíblico entre o Velho e o Novo Testamento. Então, 4 séculos em que Deus estava em silêncio. Além disso, nós vimos aqui, Israel estava debaixo da liderança de governantes corruptos, tanto na política quanto na religião. Aqueles que lideravam os judeus eram pessoas altamente corruptas. A Terra Santa, a terra que Deus tinha dado ao seu povo, a terra prometida a Abraão, estava agora dominada por governantes idólatras. Existia, nós vimos, dentro do templo ali, dentro e ao redor do templo, uma máfia que controlava o templo e a religião em Israel, que oprimia e que roubava o povo. Então este era o contexto, uma parte do contexto que vivia o povo de Israel naquele momento. E ao que parece, Lucas deseja que o seu leitor entenda o que está acontecendo naquele momento em que João Batista vai começar o seu ministério e que 6 meses depois o próprio Jesus Cristo irá começar o seu ministério. Então, parece que para entender o cenário, ou o momento em que tanto João quanto Jesus vão iniciar o seu ministério, João Batista nos oferece aqui nesses primeiros versos de Lucas 3,
4 cenários: o cenário histórico, geográfico, teológico e profético. 4 cenários onde João Batista vai aparecer e posteriormente Jesus. No verso 1, ele nos conta, ou ele descreve o cenário histórico, dizendo que foi esta liderança corrupta que executou tanto João quanto Jesus. Foram esses homens descritos aqui no verso 1. Os políticos mataram Jesus, mataram João, e os religiosos mataram Jesus Cristo. Depois, no verso 3, ele vai descrever o cenário geográfico. Ele diz que João percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Ou seja, Lucas nos mostra que João Batista desempenhou seu ministério no deserto da Judéia. João Batista, ele vive afastado, longe das cidades. E certamente que por isso João não foi influenciado pela religião, pela sociedade, pela política do seu tempo. Na verdade, João Batista vai confrontar a religião, a sociedade, a política do seu tempo. Depois Lucas nos mostra, ainda no verso 3, o cenário teológico, onde ele diz: veio João pregando batismo de arrependimento. Lembre-se que João, ele não está pregando numa cidade gentia. Ele não está pregando numa cidade romana, grega ou em outro lugar. João está pregando a necessidade de arrependimento dentro de Israel. Ele está falando sobre a necessidade de arrepender-se para os judeus, para a religião judaica. E por que é importante enfatizar isso? Porque os judeus não acreditavam que precisavam de arrependimento. Eles entendiam que por fazer parte do povo de Deus, eles já estavam salvos. E João então os confronta com o fato de que eles são exatamente o oposto do que eles pensam que são. Eles desejavam o Messias, mas não estavam preparados para receber o Messias. Porque eles tinham uma religião superficial, uma religião hipócrita, uma religião legalista, uma religião egoísta. Então, mesmo sendo o povo de Deus, eles eram pecadores e estavam separados do Senhor. Esse era o cenário teológico. E João vai dizer para eles: vocês pensam que vocês vão ser salvos porque são parte do povo de Deus? Pois eu vos digo que dessas pedras aqui, ó, cenário ali do deserto, Deus pode levantar filhos a Abraão. E aí no verso 4, 5 e 6, Lucas descreve o cenário profético. Ele diz: como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, para os judeus que ouviam João Batista pregar, era muito importante perceber que na fala, no discurso, na mensagem de João Batista, existia alguma ligação com o Antigo Testamento. Era importante para os ouvintes de João perceber que na mensagem dele existiam links com o Antigo Testamento. E por que isso era importante? Porque eles perceberiam que João não era mais um dos muitos aventureiros que existiam naquela época. E Lucas sabia disso. E aí então ele nos mostra, neste cenário profético aqui, depois de mostrar
o cenário histórico, geográfico, teológico, ele nos dá o cenário profético. E ele diz ao povo, ele diz ao seu leitor que João Batista era o cumprimento de uma importante profecia do Antigo Testamento. E a profecia evocada por Lucas não era uma profecia qualquer. Era uma profecia que tinha sido pronunciada 700 anos antes de João Batista. Ela tinha sido anunciada por um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Isaías. Esta profecia, como nós vamos ver ao longo da mensagem, ela tinha implicações teológicas, históricas e soteriológicas. Ela não se limitava a falar apenas de João Batista exercendo seu ministério no deserto. Essa profecia lembrava o fato de que um profeta exercendo seu ministério no deserto era algo que vinha antes do Messias. Ela lembrava que a promessa divina de enviar o Messias estava para se cumprir. Então, quando João traz estas palavras, quando João Batista prega esta mensagem, diz o Evangelho que as multidões começam a sair de vários lugares para estar com ele. Muitas pessoas aguardavam ansiosamente ouvir essa mensagem. Então, a expectativa, eu já falei isso aqui, a expectativa pela vinda do Messias era muito grande naquela época. O povo de Israel não aguentava mais ser dominado por tanta gente corrupta, por tanta gente desonesta. Os judeus não suportavam mais a opressão, a idolatria dos gentios no meio deles. E a mensagem de João Batista, dizem os evangelhos, que ela encontra guarida no coração de muitas pessoas. E acontece isso não apenas pela expectativa messiânica, mas como nós vamos ver no domingo que vem, porque existia no coração do povo uma fome enorme por perdão. Uma fome gigantesca por perdão. Os judeus viviam sobrecarregados por regulamentos, por leis, por mandamentos que não libertavam, pelo contrário, os escravizavam cada vez mais. Leis e regulamentos e ordens e mandamentos que privavam os judeus da certeza da purificação de seus pecados. Jesus vai dizer aos líderes religiosos: vocês colocam sobre o povo um fardo pesado deles carregarem. Pois ele vai dizer: aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o povo, eles aguardavam com expectativa não apenas o Messias, mas eles tinham uma fome enorme por uma mensagem de perdão. O povo conhecia lá as palavras de Jeremias 31, quando foi prometido: farei com vocês uma nova aliança. E nesta nova aliança, o que ia acontecer? Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei mais. Uma palavra, uma promessa, uma profecia de perdão. O povo conhecia Ezequiel 16, quando Deus diz: estabelecerei convosco uma aliança eterna. E o que vai acontecer? Quando esta aliança for estabelecida: e vos perdoarei de tudo que fizestes. O povo aguardava por perdão. O povo conhecia o Salmo 32, o Salmo 51, onde Davi diz que ele pecou e pecou gravemente, mas ele confiava no Deus que purificava os seus pecados. Então o povo ansiava por uma mensagem que envolvesse, que
falasse sobre purificação de pecados. No entanto, aquele enfadonho e cansativo sistema de sacrifícios continuava acontecendo ininterruptamente. O povo ansiava por perdão, mas anualmente acontecia o dia da expiação. Todos os anos, o sacerdote colocava lá a mão sobre o bode Azazel e recitava as transgressões do povo enquanto estava ali com as mãos sobre o bode, simbolizando a transferência para o bode da maldição que deveria recair sobre o povo. Todo ano aquele ritual acontecia. E em meio a todo aquele ritual, em meio a todos esses cerimoniais de purificação que aconteciam anualmente, onde estava a promessa de perdão? Em meio a todo aquele contexto, o povo perguntava: como obter perdão? E aí, no meio de todo este cenário, surge um homem completamente diferente dos líderes religiosos, alguém que vivia no deserto, alguém que tinha uma dieta esquisita, alguém que se vestia de forma estranha. E lá no deserto ele começa a dizer o seguinte: eu sou a voz de Deus, eu sou a voz daquele que clama no deserto. E quando essa voz começa a falar, o que essa voz fala? Ele prega arrependimento, que é acompanhado de quê? De remissão de pecados. Percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E ele diz mais. Ao longo da sua mensagem, vai chegar um momento em que ele diz assim: o Messias está por vir. Para recebê-lo é necessário arrependimento. E logo depois o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O povo ansiava por uma mensagem de arrependimento e de perdão de pecados. Então nada mais natural que as pessoas saíssem das cidades e se dirigissem até João no deserto. Muitas compreendiam a mensagem e se arrependiam dos seus pecados. Muitas compreenderam que apenas ter a lei de Deus não dizia nada, porque eles não conheciam o Deus da lei. Muitos entenderam que pior do que aquele cenário histórico, pior do que aquele cenário geográfico, pior do que o cenário teológico e profético, era o cenário desolador dos seus corações. Muitas pessoas perceberam que estavam caminhando para o julgamento eterno, e a menos que se arrependessem, a menos que deixassem o seu orgulho de lado e clamassem por perdão, elas estariam eternamente perdidas. E o que aconteceu foi que o povo veio, o povo ouviu, o povo se arrependeu. E uma vez que o povo confessava o seu pecado, o próximo passo qual era? Ser batizado. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. O povo vinha, ouvia a mensagem que confrontava as suas vidas, se arrependia, clamava por perdão e era batizada por João no Rio Jordão. É muito importante lembrar ou informar a quem não sabe que não foi João Batista quem inventou ou instituiu a prática do batismo. Na verdade, os judeus, antes de João, batizavam os gentios que eram convertidos ao judaísmo. Como os gentios eram considerados imundos, não era assim que os judeus olhavam para os gentios, pessoas imundas.
Então, para eles fazerem parte do judaísmo, eles precisavam ser batizados. Por isso que o batismo tem o sentido de purificação. Então, os judeus, eles batizavam as pessoas convertidas do mundo gentílico para o judaísmo. Então, não tem nada de novo no batismo de João. A novidade no batismo de João é que João está batizando judeus. E quando os judeus são batizados, eles estão dizendo assim: nós estamos na condição de gentios, precisamos ser purificados. Deixe-me dar algumas palavras aqui importantes acerca do batismo, sobre este mandamento que Jesus Cristo nos deixou. E logo logo a gente retorna para o texto. Algumas coisas precisam ser ditas acerca do batismo. Primeiro, o batismo ele tem dois significados: purificação e limpeza de pecados, e união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Primeiro símbolo, primeiro significado do batismo: pureza e limpeza dos pecados. Irmãos, a água, ela é um símbolo evidente de quê? Do lavar, da purificação. E as águas do batismo, elas simbolizam tanto o lavar como o purificar dos pecados. Abra aí rapidamente, por causa da nossa hora, por causa do nosso tempo, Atos capítulo 22. No verso 16, é dito assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então o batismo tem o sentido do lavar, do purificar. O outro sentido do batismo é a união com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa é uma doutrina muito importante do cristianismo. A união do crente com Cristo. O que existe de verdade por trás dessa doutrina é uma enormidade. E muita gente não conhece as implicações da doutrina da união dos crentes com Jesus Cristo. Romanos 6, abra aí rapidamente, por favor. Romanos 6 diz, versos 3 e 4: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Colossenses 2. Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então o batismo tem esse sentido de união com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Por isso que no batismo por imersão, a ideia é que quando o candidato desce às águas, nós vemos a figura do sepultamento, que lembra ali a morte para o pecado. E o sair das águas é uma figura, uma lembrança da ressurreição com Cristo. É o nascer espiritualmente que isso simboliza e significa. Algumas coisas importantes sobre o batismo. Primeiro, o batismo é um mandamento do Senhor, mas ele não é essencial para a nossa salvação. Lembre-se que o ladrão na cruz não foi batizado. O batismo não coopera com graça.
O batismo simplesmente aponta para ela. As pessoas não são justificadas porque foram batizadas. Elas são batizadas porque foram justificadas. O batismo não é o meio do perdão. O batismo é a certeza de que o perdão já foi decretado àquele que está sendo batizado. O batismo que salva é outro. Existe um batismo que salva. João 1, verso 33 diz assim, João falando: o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Esse batismo salva. O batismo com o Espírito Santo é o que salva. A purificação com água era ministrada por João, mas a concessão do Espírito estava reservada para alguém que era maior do que João. O batismo com o Espírito Santo não pode ser ministrado por homem algum. Esse é um batismo concedido exclusivamente por Deus. Só Deus pode conceder a graça remidora ao coração do homem. Só Deus pode ministrar o novo nascimento àqueles que estão mortos em seus pecados. Só Deus pode batizar com o Espírito Santo. Então o batismo que salva não é aquele ministrado por homens, é aquele ministrado por Deus, é aquele que não é realizado com água, é aquele que não é feito nem por imersão, nem por aspersão, é aquele que é o batismo do coração e não o batismo do corpo, é o batismo que o ladrão arrependido recebeu. Embora ele não tenha sido aspergido ou submergido em água por mãos humanas. O batismo que salva é o batismo que Ananias e Safira não receberam, embora eles tenham sido admitidos ali na comunhão da igreja pela mão dos apóstolos. Esse batismo, sim, o batismo com o Espírito Santo, esse é essencial à salvação. O homem que morre sem ter o coração batizado por Cristo vai para o inferno. Outra verdade acerca do batismo: ele serve como um testemunho para os incrédulos daquilo que Cristo realizou nas nossas vidas. Ele informa as outras pessoas que nós somos novas criaturas. Ele deixa evidente que a partir daquele momento a nossa vida está debaixo do governo de Cristo. Deixa evidente que os padrões bíblicos são os padrões que determinarão as nossas vidas a partir de então. Outra verdade importante acerca do batismo: o modo do batismo, ele é importante, mas não é vital. A selagem é que é importante. Você não vai encontrar na Bíblia a Bíblia atribuindo ao modo algo importantíssimo. Atribuir importância ao modo é um ponto de vista que jamais poderá ser consubstanciado nas Escrituras. O Didaquê, também conhecido como o ensino dos 12 apóstolos, foi escrito ali em meados do ano 150. O Didaquê é o documento mais antigo da história da igreja, depois dos livros do Novo Testamento. O mais antigo. O Didaquê é o primeiro documento da igreja, fora do Novo Testamento, que tem lá no seu conteúdo referências ao batismo. No capítulo 7 do Didaquê, é dito que o batismo pode ser realizado tanto por imersão quanto por aspersão. Se houver condições de realizar o batismo por imersão, que se batize em água corrente. Se não houvesse como batizar em um rio,
o batismo deveria ser ministrado por aspersão. Lembre-se do seguinte, lembre-se disso. Depois que Cristo morre, o que acontece com os apóstolos e com a igreja? Ela é perseguida. Todos os apóstolos, com exceção de João, são martirizados. A igreja era perseguida. Vocês acham que era fácil arrumar um rio e reunir o povo para batizar o povo ali? Você acha que batismos públicos em lugares que tinha água corrente ou uma piscina era fácil de ser arrumado? Não era tão simples batizar as pessoas por imersão nos rios. Muitos não sabem, e muitos que sabem ficam quietos, convenientemente quietos. Mas a verdade é que nas antigas igrejas, aquelas lá de trás, lá dos primórdios do cristianismo, os batistérios, eles não ficavam dentro do templo. Dentro do templo existia, sabe o quê? O púlpito e a mesa da ceia. É uma coisa que as igrejas históricas, elas têm a mesa da ceia. A gente precisa comprar uma mesa aqui para a igreja. Bonita. Faz parte da teologia, da doutrina da igreja. O prédio com o batistério, ele ficava do lado de fora do prédio principal. E esse prédio onde estava lá o batistério, era uma construção octogonal, que simbolizava o dia eterno, que se segue ao 7º dia da criação. Que simbolizava a vida eterna assegurada pelo batismo, simbolizada pelo batismo. E dentro desse prédio, onde as pessoas eram batizadas, sabe o que existia ali? Duas coisas: uma piscina e uma pia. Porque as pessoas eram batizadas tanto por imersão quanto por aspersão. O Didaquê fala sobre isso. Muitos sabem, mas muitos que sabem não falam isso, porque é conveniente para eles não falar isso, não deixar o povo saber disso. O famoso batistério de São João em Florença, na Toscana, muito antigo. Se você chegar lá, sabe o que você vai encontrar? Uma piscina e uma pia batismal. Então, nos edifícios cristãos dos séculos 5 e 6, quando a igreja para de ser perseguida, o que acontecia é que os dois modos de batismo coexistiam dentro da igreja primitiva. Irmãos, sabe o que isso significa? Isso significa, ou isso nos lembra da verdade, de que o batismo não pertence à igreja local. O batismo não pertence a uma denominação. O batismo pertence, sabe a quem? A Deus. O batismo é do reino de Deus. O batismo pertence ao Senhor. E isso significa que quando um irmão nosso, que é batizado por aspersão numa outra igreja, e vem para a nossa igreja e nós o rebatizamos, nós estamos dizendo muitas coisas. Quando rebatizamos alguém, nós estamos dizendo que a nossa igreja, que a nossa denominação, que nós somos os detentores do verdadeiro e genuíno batismo. Nós estamos dizendo que o batismo que aconteceu lá por aspersão, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, não tem validade alguma. Quando ao longo da história, o modo por aspersão acontecia. Quando a Bíblia diz que um dos significados do batismo é o limpar e o purificar. Quando nós rebatizamos alguém, nós estamos dizendo que nós somos extremamente arrogantes.
sobre essa questão de uma igreja ou uma denominação se achar a detentora da forma correta de batizar, eu pergunto, e você pode perguntar ou passar essa pergunta a qualquer outra pessoa que estuda as Escrituras para ela te dar essa resposta. Me diz uma coisa, onde está na Bíblia o texto que mostra que a porta de entrada para a igreja é através do batismo? Se você achar, você me mostre, por favor. Onde está no Novo Testamento isso? Me mostre apenas um texto bíblico onde é dito que para alguém se filiar a uma igreja ele tem que ser batizado. O que acontece é que para alguém se filiar a uma igreja, esse alguém, essa pessoa, ela precisa, como João está nos ensinando aqui, ela precisa confessar o seu pecado. Ela precisa dizer que ela é pecadora. Ela precisa se arrepender do seu estilo pecaminoso de vida. Para alguém fazer parte de uma igreja, esse alguém precisa reconhecer que a partir daquele momento ela será guiada pelos padrões das Escrituras e não mais pelos padrões dos seus amigos, e não mais pelos padrões da televisão, e não mais pelos padrões do mundo. Precisa sim, ela precisa reconhecer o seu pecado, ela precisa reconhecer a sua vida errada, ela precisa reconhecer que só Deus pode redimi-la. Se ela não reconhecer isso, ela não pode ser membro da igreja. A nossa confissão de fé diz assim: somente podem ser submetidas a esta ordenança, o batismo, as pessoas que de fato professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus. O batismo, como disse há pouco, é o reconhecimento público da decisão e do compromisso com Cristo por parte da pessoa arrependida. E a maneira como ministramos esta ordenança é através da imersão, porque nós entendemos que este modo simboliza de forma melhor aquilo que o batismo significa. No entanto, se isso não for possível, se submergir a pessoa não for possível, joga água na cabeça dela. Não me interpretem mal, por favor. Eu não estou aqui fazendo apologia do batismo por aspersão. Não estou. Eu estou dizendo aqui que o modo é importante sim, mas não é o mais importante, a ponto de negarmos o batismo a uma pessoa que não pode ser imersa. Hoje pela manhã estávamos conversando isso aqui, e foi lembrado aqui de uma pessoa que se converteu num leito de hospital, não ia sair dali porque era um paciente terminal, e ela disse assim: eu quero ser batizado. Você faz o quê? Você faz o quê? Eu não tenho a menor dúvida. Eu jogo água na cabeça dela e ela foi batizada. Isso é bíblico. Se ela pudesse levantar, se o médico disse ela vai se levantar, então vamos aguardar para ser submersa. Mas se isso não for possível, a nossa confissão de fé diz assim sobre o modo que o batismo deve ser administrado. Para a devida administração desta ordenança, é necessária a imersão, ou seja, a submersão da pessoa na água. Viu o que diz a confissão? A devida administração. Não diz a única correta, diz a devida. Ou seja, deve ser.
Se surgirem casos excepcionais, não pensemos que a aspersão não pode ser praticada. Quer ver uma situação verídica? Eu citei hoje na EBD. Certa vez um presidiário virou-se para um pastor batista e perguntou o seguinte: pastor, aqui no presídio nós temos a nossa igreja, o senhor sabe disso? Mas aqui não existe batistério, e é extremamente proibida a construção de um batistério aqui dentro. O diretor não permite que a gente traga para cá um batistério móvel. Não tem jeito de batizar o cara por imersão. Eu pergunto para o senhor, quem se converteu aqui pode tomar a ceia? O que você responde? Irmãos, semana que vem a gente vai falar mais sobre rituais. Mas a verdade é que, assim como os fariseus, nós coamos o mosquito e engolimos o camelo. A verdade é que, assim como os fariseus, nós nos preocupamos com questões menores e descartamos questões muito mais sérias. Por exemplo, fica-se brigando por causa do modo de batismo, e enquanto isso, as igrejas estão batizando milhares de pessoas sem nenhuma experiência de conversão. Muitos se decidem por Cristo numa semana e um mês depois eles são batizados. Isso é um erro. Isso é uma vulgarização da prática batismal. Existem casos da pessoa se converter numa semana e no outro domingo tem batismo e ela ser batizada. Ou pelo menos ela se decidir numa semana. Irmãos, precisa dar tempo para que os frutos apareçam. Precisa existir discipulado, acompanhamento, doutrinação. E isso não acontece em 1 ou 2 meses. Por isso que as igrejas estão cheias de joio. É por isso que as igrejas estão cheias de bode. Mas pastor, por que as igrejas batizam as pessoas tão rápido? Porque nós vivemos na era dos números, meus irmãos. Porque nós vivemos na era do pragmatismo. Porque nós vivemos na era dos resultados. E se o pastor chegar no fim do ano sem ter batizado um certo número de pessoas, ele corre risco de ser desempregado. Essa é a verdade. O modo é importante, mas não é vital. Coamos o mosquito e engolimos o camelo. Estamos preocupados com coisas menores e deixando passar coisas muito mais importantes. Voltando para o texto. Verso 4, 5 e 6. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Esta é uma profecia. Lucas está aqui lembrando, mostrando o cenário profético. E esta é uma profecia de Isaías 40. Vamos dar uma olhada lá? Abra aí, por favor, sua Bíblia lá em Isaías 40, onde
é o cenário desta profecia mencionada aqui por Lucas. Deixa aberto aí o livro de Isaías no capítulo 40. Eu não sei quantos de vocês conhecem o livro de Isaías, mas a gente poderia dizer de uma forma bem rápida o seguinte: a primeira parte do livro de Isaías vai do capítulo 1 ao capítulo 39. E essa primeira parte, esses 39 capítulos iniciais, é uma parte repleta de acusação, repleta de advertência, cheia de promessas de julgamento. Quem lê a primeira parte do livro de Isaías, sente ali o peso das palavras de Isaías. Quem lê a primeira parte do livro de Isaías não passa ileso diante da santidade de Deus e da pecaminosidade humana. Quem lê a primeira parte do livro de Isaías sente-se como que esmagado pelo peso da culpa e das iniquidades, das suas próprias iniquidades. Aí começa o capítulo 40, que dá início à segunda parte do livro de Isaías. E observe como que começa a segunda parte do livro de Isaías. Olha o que diz o verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Depois de 39 capítulos de acusações, de promessas de julgamento, de advertências, a segunda parte começa dizendo: consolai o meu povo, diz o Senhor. Existe aqui uma mudança abrupta. Da primeira para a segunda parte, você não tem nem sequer aqui uma transição. A segunda parte da profecia de Isaías é toda ela, daqui até o capítulo 66, essa segunda parte é toda ela sobre salvação, sobre o Messias, sobre o reino do Messias, sobre justiça e paz. Nessa segunda parte, saem de cena as palavras de julgamento e surgem mensagens de salvação. A advertência dá lugar ao encorajamento. Dessa forma, a visão geral do livro nos mostra o quê? O mesmo Deus que julgou Israel pelos seus pecados, algum dia salvará Israel. A visão geral do livro nos mostra que o mesmo Deus que prometeu terrível julgamento sobre o Israel pecaminoso, primeira parte, promete salvação a um Israel arrependido, segunda parte. O propósito final de Deus para o seu povo nos mostra todo o livro de Isaías. O propósito final não é a destruição, é a redenção. Não é a morte, é a vida. O propósito de Deus para o seu povo não é a abolição de sua aliança, mas o cumprimento da sua aliança. O capítulo 40, onde se encontra a profecia citada por Lucas, ela começa trazendo esperança para Israel. Depois de tanta ameaça, depois de tanta repreensão, depois de tanta exortação, nós encontramos aqui uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E como que nós podemos... Xará, vai demorar um bocado ainda, espera aí. Como que nós podemos ser consolados pelo peso da nossa culpa? Aquele peso que os 39 capítulos iniciais vieram colocando sobre nós. Como que nós podemos ter os nossos pecados perdoados? Se você se lembra, eu falei isso no início. Não era exatamente isso que os ouvintes de João queriam saber? Como nós podemos ter os nossos pecados perdoados? Lembra lá dos 4 cenários que eu mencionei no início?
que Lucas está descrevendo naqueles 6 primeiros versos, como que um povo oprimido e cheio de culpa é capaz de receber consolo. A resposta, tanto em Isaías quanto na época de João, era uma só. João anunciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que estava vindo. E Isaías, depois de 39 capítulos de advertências, depois de 39 capítulos de promessa de juízo, Isaías diz assim: Deus virá. Deus está por vir. A profecia mencionada por Lucas, lá em Lucas 3, está aqui, olha aí, no verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda de nosso Deus. João disse assim: o Messias está por vir. O que Isaías diz? Olha o verso 10, eis que o Senhor Deus virá. Depois de tanta advertência, depois de tanta promessa de julgamento, como que alguém pode ser consolado, Isaías? Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. A ideia aqui é daquele pastor amoroso que recolhe em seus braços os cordeirinhos que não podem andar. E aí nós encontramos muito mais nesse capítulo. Nós encontramos aqui, nesse capítulo onde está a profecia mencionada por Lucas, promessas de restauração. Olha o que diz o verso 28 e 29. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Irmãos, todos nós nos cansamos diante das lutas, diante das angústias, diante dos problemas que frequentemente nós enfrentamos. O povo de Deus, como eu disse, estava cansado, fatigado. E aí aparece Isaías 40 e diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esse verso tão familiar promete que o Senhor virá ao nosso encontro, renovando as nossas esperanças, renovando as nossas forças. E assim termina o primeiro capítulo da segunda parte de Isaías, mostrando o amor, a bondade, a generosidade de Deus. Algo muito difícil de se esquecer, depois de 39 capítulos de acusação. Por isso que as palavras de consolo prometidas lá no verso 1, não param no capítulo 40, elas continuam. Abra aí o capítulo 49. Deus vai aqui se defender de uma acusação. Olha o que diz o verso 14. Mas diz Sião: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Gente, não era exatamente isto que muitos judeus da época de João pensavam? 4 séculos de silêncio profético. O que aconteceu? Deus se esqueceu de mim. Não foi isso que Gideão, quando foi comissionado pelo anjo, o primeiro encontro de Gideão com o anjo, Gideão fala para o anjo assim: Deus? Onde está o Deus dos nossos pais, que fez tantas coisas no passado? Foi a palavra de Gideão. Leia os salmos. Dezenas de salmos expressam essa angústia. O Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de nós.
Olha a resposta de Deus no verso 15, logo depois. Acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Sabe por que isso é impossível, gente? Por que é impossível uma mulher se esquecer do seu filho de peito? Por duas razões. Primeiro, porque o filho que está sendo amamentado por sua mãe, ele não vai deixar que ela esqueça dele. Daqui a 3 horas ele está lembrando. Crianças que estão mamando no peito, que é a figura usada aqui, mamam de 3 em 3 horas. A mãe acorda de madrugada para dar mamar várias vezes. A fome vai levar o filho a berrar e a mãe vai lembrar dele muito rápido. Se não for esse o caso, o corpo da mulher que está amamentando não vai permitir que ela se esqueça do filho dela. Ela percebe que os seios começam a se encher de leite e ela vai logo se lembrar do filho. Isso é impossível. Mas Deus diz assim: mas ainda que isso pudesse acontecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Nós temos aqui uma ilustração perfeita. Deus diz: vocês estão falando que eu me esqueci de vocês? Vocês não sabem de nada. E para realçar ainda mais essa verdade, olha o que diz o outro verso. Ele diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Talvez você nunca tenha reparado ou pensado nisso, mas o fato é que a parte do corpo humano que você vê com mais frequência são as suas mãos. Nenhuma outra parte do corpo humano você visualiza com mais frequência do que as mãos. Porque as nossas mãos, elas estão constantemente diante de nós por causa das tarefas que nós realizamos. E Deus então diz assim: ali, no lugar mais visível, eu tenho em você uma tinta indelével e permanente. Eu gravei nas suas mãos, nas palmas das minhas mãos eu te gravei, não te esquecerei, jamais te abandonarei. Não tem como eu me esquecer de você, porque você está constantemente diante de mim. E aí nós perguntamos: mas como Deus pode perdoar pessoas desobedientes como eu? 39 capítulos de advertências sobre desobediência, 39 capítulos de promessas de julgamento sobre pessoas desobedientes. João está pregando um batismo de arrependimento para pessoas desobedientes. Como Deus pode trazer consolo, esperança e perdão a pessoas desobedientes? Olha o que diz o capítulo 55 de Isaías. Vai ser dito assim no verso 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como que Deus pode perdoar pessoas tão ímpias, tão cheias de iniquidade como eu? Quando João Batista, o homem em quem a profecia de Isaías se concretizou, quando João Batista iniciou o seu ministério, Israel vinha de séculos de opressão e de julgamento. Os judeus foram oprimidos pelos babilônicos, pelos medo-persas, pelos gregos. E nos dias de João Batista e Jesus, a opressão vinha da mão pesada dos romanos. E também de alguns judeus como Anás e Caifás, que oprimiam e roubavam o povo. E diante de todo aquele cenário trágico descrito por Lucas, existe a promessa da vinda do Senhor. É dito lá no texto que nós lemos de Lucas 3: todo vale se encherá
e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. João Batista aparece no deserto dizendo: o Messias está vindo. Ele não se esqueceu de nós. E como o povo de Deus deveria se preparar para receber o Messias? Reconhecendo e se arrependendo dos seus pecados. A mesma mensagem da primeira parte de Isaías. Clamando a Deus pelo perdão dos pecados. A mesma mensagem dos profetas. João Batista cumpre todo o quadro da profecia de Isaías e anuncia a possibilidade de redenção. Irmãos, o que Isaías, o que João Batista, o que eles nos ensinam? O que todo o livro de Isaías, a primeira e a segunda parte juntas, nos ensina? O que a mensagem de João Batista junta nos ensina? Eles nos ensinam, esses dois grandes profetas nos ensinam, que para aqueles que se arrependem, a história não termina em culpa. A história não termina com sofrimento. A história não termina com opressão. Isaías e João Batista estão nos dizendo que a história do povo de Deus, que a história daqueles que se arrependem, ela termina com perdão, ela termina com consolo, ela termina com resgate, ela termina com graça, ela termina com salvação. Existe a promessa de salvação vinda da parte de Deus, tanto em Isaías quanto em João Batista. E eu encerro lendo, e peço que você acompanhe aí Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhes uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos, a desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. A
apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não o vemos, a salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retiramo-nos do nosso Deus. O retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pelo Deus grandioso que o Senhor é. Nós te louvamos pela verdade anunciada, de que para aqueles que se arrependem, o fim não é a culpa, mas é a salvação. Para aqueles que se arrependem, existe esperança. Ó Deus, a tua palavra nos mostra que aqueles que estão cansados e sobrecarregados do seu estilo de vida pecaminoso, do seu estilo de vida cheio de culpa, por causa das suas iniquidades, a tua palavra nos diz que para estas pessoas, caso elas venham a se arrepender, existe a promessa de cura, de salvação, de libertação, de auxílio, de ajuda. Basta que haja arrependimento, basta que haja clamor, basta que haja pedido por perdão de pecados. Ó Deus, assim
como está escrito aqui no livro do profeta Isaías, a promessa de consolo. Traz, ó Deus, consolo aos nossos corações feridos, magoados. Traz, ó Deus, auxílio, ajuda aos corações sobrecarregados. Que a tua palavra anunciada e pregada possa encontrar guarida nos corações que aqui estão. Possa encontrar um solo fértil a produzir fruto para o teu reino. Ó Deus, que saiamos daqui com a certeza de que para os teus filhos que se arrependem, para aqueles que clamam por ajuda diante das suas iniquidades, existem inúmeras promessas do Senhor. Dá-nos, ó Deus, esperança. Dá-nos, ó Deus, consolo. Dá-nos, ó Deus, do Senhor, cada vez mais do Senhor. Salva-nos, ó Deus. Santifica-nos. Abençoa as nossas vidas. Abençoa a nossa igreja. Abençoa as nossas casas, os nossos lares que tanto precisam da tua salvação. E como vamos cantar agora, reconhecemos que todas estas coisas só tu nos podes dar. Nós assim oramos, te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus.